Pessoal, tudo bem com vocês? Você que está começando agora a aprender estruturas de operações mais avançadas na Bolsa de Valores e não está entendendo muito bem o que são esses gráficos de payoff, nesse vídeo eu vou mostrar para você. E de fato, pessoal, quando a gente olha, para os gráficos de payoff pela primeira vez, a gente não entende muito bem. E eu mesma tive, certa dificuldade no começo, tá? Alguns anos atrás, quando eu estava começando a estudar, operar com opções de ações. E por um bom tempo, pessoal, até achei que era desnecessário entender os gráficos. Eu já montava certas estruturas sem precisar ficar olhando para os gráficos de payoff. Mas, pessoal, mais tarde, quando eu fui adquirindo mais conhecimento sobre opções e montando estruturas mais elaboradas, eu fui percebendo como ele se tornou importante para mim, principalmente quando eu precisava comparar uma estratégia com outra. E de uma forma bem resumida, pessoal, os gráficos de payoff, eles são uma representação visual dos lucros e das perdas que você pode ter em alguma operação. Ele mostra o quanto de lucro e o quanto de prejuízo você pode ter de acordo com a variação do preço do ativo na qual você está operando. E isso é ótimo, porque o gráfico de payoff nos ajuda a entender os diferentes cenários possíveis que a nossa operação pode ter, desde um cenário mais otimista até um cenário mais pessimista. Isso de qualquer operação que você for fazer na Bolsa de Valores. Agora vamos ver isso na prática, como funciona? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Os gráficos de payoff, então, pessoal, eles vão ter basicamente esse visual. Vai ter uma região azul, que ela representa a região de lucro, e vai ter alguma parte vermelha que representa a região de prejuízo. Sempre vai ter também essa linha verde e também essa linha amarela. E para a gente começar, pessoal, a entender esse gráfico, vamos colocar aqui uma linha horizontal. Olha só. Então, a gente começa dividindo esse gráfico ao meio com uma linha horizontal. Coloquei aqui essa linha amarela e a partir dessa linha amarela a gente já pode perceber o quê? Para cima dela eu estou na região de lucro e para baixo dela eu estou na região de prejuízo. Concorda comigo? Olha só, acima da linha amarela eu tenho a parte azul que representa os meus ganhos e abaixo da linha amarela eu tenho essa parte vermelha que representa, o prejuízo ou as perdas. Agora, vamos colocar também nesse gráfico uma linha vertical. Olha só como vai ficar. Essa linha agora vertical, ela demarca exatamente o ponto em que eu montei a operação. Ou seja, quando eu montei essa estrutura operacional, o preço do ativo estava 38. Então veja que para cá eu tenho 37,50, para cá eu tenho 38,50. Então foi, na verdade, um pouco mais de 38. Quando a ação estava um pouco mais de 38, foi o dia que eu montei essa operação. Então, a linha vertical, o dia que eu entrei nessa operação. Agora, pessoal, perceba, para a direita, o preço está aumentando, o preço da ação está aumentando. E para a esquerda, o preço está diminuindo, a cotação está caindo. Então, o que eu posso já perceber nesse gráfico? Que se o preço da ação subir, aí é que eu entro na minha região de lucro. E se o preço da ação cair para o lado esquerdo do dia que eu montei a operação, linha vertical, eu começo a ter prejuízo nesse trade. Então, pessoal, esse gráfico, tá? O gráfico de payoff, ele serve para que eu possa visualizar aonde que vai se dar o meu lucro nessa operação e aonde vai se dar o prejuízo. E aí você pode pensar, ai, Tati, mas é óbvio que se o preço da ação subir eu vou ter lucro e se o preço da ação cair eu vou ter prejuízo. Aí é que você se engana. Eu vou te mostrar aqui uma estrutura de operação onde o meu lucro só acontece quando o preço da ação cai. Olha só. Esse aqui, pessoal, é um gráfico de payoff de uma operação que ela se beneficia com a queda de um ativo. Ou seja, se o preço da ação cair, ó, aqui o preço da ação caindo, aí é que eu vou ter lucro nessa operação. Essa operação aqui, ela se chama trava de baixa. Se você não sabe que operação é essa, eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando só sobre como lucrar na baixa de um ativo, e esse é o gráfico de payoff dessa operação. Então, notem aqui, pessoal, que se o preço da ação subir, olha só, se o preço for para a direita, essa operação ela começa a apresentar
prejuízo. Mas note que o prejuízo, ele não é ilimitado. Nesta estrutura operacional, eu perco dinheiro sim, mas só até um certo ponto. Então veja que a linha, ela não é infinitamente aqui para baixo. Ela tem um limite aqui. Então até aqui eu posso ter prejuízo nessa operação. Depois o meu prejuízo ele fica estagnado, justamente porque essa é uma operação de trava, onde eu travo o meu ganho, mas também eu travo o meu prejuízo. Olha aqui onde eu travo o meu ganho, exatamente nesse ponto aqui em cima. Esse ponto é o strike, onde eu coloquei essa trava. Então, até aqui eu posso ter lucro. Tudo que o preço continuar caindo, eu não continuo ganhando mais, porque o meu lucro está travado nesse strike. E essa é, pessoal, a graça, né, de operar com opções de ações. Porque você mesmo pode fazer a gestão do seu risco, tá? Você mesmo pode estipular o quanto é suportável para você perder caso a sua aposta, né, naquela direção não der certo. Agora, tem operações sim, com opções, onde o prejuízo ele é ilimitado e o lucro também. Vou mostrar aqui para você um outro gráfico de payoff. Notem só nesse primeiro gráfico de payoff aqui. A minha região de lucro, pessoal, ela não tem fim. Veja que a linha sobe lá para cima, tá? O infinito e além. E se esse gráfico continuasse, né, aqui para nossa direita, essa linha continuaria subindo. Então, gente, essa linha que vai lá para cima, ela significa que quanto mais o preço da ação sobe, mais eu tenho lucro nessa operação também. Agora já note que no gráfico abaixo, a minha região de lucro ela tem um limite, como eu mostrei no gráfico anterior. Então, o limite é até aqui. O preço só vai subir aqui até perto de 39 e esse vai ser o meu lucro máximo. Se o preço continuar subindo, eu não ganho mais nessa operação, meu lucro já está travado nesse ponto ali. Notem que, tanto nesse primeiro gráfico quanto nesse segundo, as duas operações elas se beneficiam com a alta do ativo, só que uma tem lucro ilimitado e a outra não. Esse primeiro gráfico aqui, pessoal, ele representa uma operação de compra de call a seco. E este segundo aqui, ele representa uma trava de alta com call. E note também que nas duas eu tenho prejuízo limitado. Então, a linha não desce aqui, a linha vermelha de prejuízo, ela tem um certo limite. Agora, será que tem operações onde o prejuízo é ilimitado? Olha só esse outro gráfico aqui. Que diferente, né? Interessante esse gráfico. Perceba uma coisa, essa linha amarela, então, é a linha, né, do dia que eu montei essa operação. Veja que se o preço da ação subir um pouco, eu tenho lucro. Se o preço da ação descer um pouco, eu também tenho lucro nessa operação. Então, eu só vou ter lucro se o preço oscilar aqui dentro dessa faixa azul. Mas se o preço cair muito ou se o preço subir muito, aí é que essa operação começa a apresentar prejuízo. E o prejuízo aqui é ilimitado. Perceba que se esse gráfico continuasse para baixo, para os lados, essa linha continuaria descendo, tanto de um lado quanto do outro. O que significa que o meu prejuízo nessa operação pode ser ilimitado se o preço cair muito ou se o preço subir muito. Esse gráfico de payoff aqui, ele representa uma operação de venda de strangle e essa operação ela é muito usada no mercado de opções para lucrar quando o mercado está numa zona lateralizada, ou seja, o preço até pode subir um pouco, pode até cair um pouco, mas desde que ele não saia para fora daquele range. Então essa é, pessoal, uma operação bem interessante, poderosíssima, mas ela pode também ser o pior dos pesadelos de uma pessoa se ela não for usada com responsabilidade. Agora, pessoal, vamos analisar um gráfico de payoff bem interessante, onde o lucro é ilimitado e o prejuízo é ilimitado também. Olha só esse gráfico aqui. Neste gráfico aqui, pessoal, essa linha amarela, então, é o dia que eu montei a operação. E olha só, se o preço for para a direita, ou seja, se o preço subir, eu começo a ter lucro na operação, e se o preço cair, eu começo a ter prejuízo. O meu lucro é ilimitado e o meu prejuízo é ilimitado também. Então, só tem um jeito de ganhar com essa operação, é se o preço subir. Que tipo de operação é essa? Esse gráfico de payoff, ele representa uma simples compra de ação. Então, imagine, você comprou uma ação, qual é o único jeito de você ter lucro? É se o preço subir. E se o preço da cotação da ação que você comprou começar a cair, você vai tendo cada vez mais prejuízo à medida que o preço da ação cai. Porém,
Porém, pessoal, embora esse gráfico, tá, ele passe a impressão de que o prejuízo aqui é ilimitado, a perda, na verdade, ela é limitada ao capital que você investiu. Então, se você investiu R$ 3.000 e comprou várias ações de determinada empresa, o máximo que você pode perder aqui é esses R$ 3.000. Só que você só perde todos esses R$ 3.000 se o preço dessa ação chegar a zero. O que é praticamente improvável, né? A não ser que você compre ações de uma empresa que está falindo. Então, pessoal, essa é a forma mais eficiente, mais prática que eu encontrei de ler os gráficos. Primeiro, fazendo, né, essa linha horizontal, onde vai marcar para cima meu lucro, para baixo meu prejuízo, e a linha vertical, onde demarca o dia que eu entrei na operação e para a direita dessa linha significa o preço da ação subindo e à esquerda dessa linha significa o preço dessa ação caindo. Pessoal, espero muito que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre os gráficos de payoff nas suas estruturas. Aqui nesse canal eu mostro várias estruturas de operações que eu já fiz com opções, quanto de lucro, quanto de perda, né, você pode ter em cada uma delas e também analiso um pouco dos gráficos de payoff por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.